Paz do Senhor para o povo de Deus, amém? Está aqui já conosco, é o nome do Senhor Jesus, pastor Luciano Nascimento e a pastora Maria, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos dando início ao culto Libertação e Bênção, aqui no templo do Ministério União em Cristo, na rua Capitão Aurélio de Araújo, número 317, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E nós vamos dar início a esta celebração, orando, depois louvando a Deus, trazendo a palavra, em nome de Jesus. E claro, também com a participação dos amados pastores que presidem este ministério, no nome de Jesus Cristo. A gente percebe que a gente vive numa constante batalha espiritual, como a Bíblia já comunica para nós. Jesus, eu estava ouvindo a Rede Cristã, e volto a dizer que quem não escuta a Rede Cristã não sabe o que perde, né? Perde muita coisa em não ouvir a Rede Cristã. E estava ouvindo o pregador lá na Rede Cristã, citando exatamente palavras de Jesus e uma expressão do salmista. A palavra de Jesus é que o mal, ele é a cada dia. Jesus disse: basta a cada dia o seu mal, né? E no Salmo 91 a gente aprende que o mal é o dia todo. Então, cada dia o seu mal, ou seja, o mal hoje, amanhã, depois, os 7 dias da semana, todos os dias dos meses, todos os meses dos anos. O mal é uma realidade. Uma realidade. Primeiro, porque o mundo jaz no maligno. Segundo, também porque a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, por conta desse conjunto todo de adversidades e negatividade, o mal acontece todo dia. E no Salmo 91 ele acontece o dia todo. Porém, quando eu estava orando aqui, agora, antes de começar esta celebração, a gente fica sempre pensando que a desinformação, a ignorância, que tem sido uma coisa muito grande, muito forte, inclusive no meio do povo de Deus, é que torna evidente essa batalha espiritual, pastor Luciano, pastora Maria, não é? E eu fico me questionando acerca exatamente de qual é a busca dos cristãos hoje em dia, qual é a motivação dos cristãos hoje em dia, o que é que de fato os cristãos querem hoje em dia. Foi por conta disso que, inclusive, eu levei uma palavra quarta-feira passada, na quarta-feira que antecede esta celebração, ali no Alto José do Pinho, na rua principal, número 69. Uma palavra voltada exatamente para essas questões problemáticas da vida da gente, não é? Que, por sinal, e não está errado, as pessoas afluem às igrejas para terem seus problemas resolvidos. A maioria das pessoas buscam a Deus para terem seus problemas resolvidos. As pessoas fazem de tudo para terem seus problemas resolvidos. Elas estão dispostas a tudo para terem seus problemas resolvidos. E quando há uma oferta disso, né? Quando há uma oferta litúrgica de culto, quando há uma oferta ministerial disso, as pessoas enchem o templo, as pessoas enchem o evento, as pessoas se desdobram para, como é dito na linguagem evangélica, ir buscar a bênção. Ir buscar a vitória, ou vim buscar a bênção, ou vim buscar a vitória. Está errado, pastor,
Não está errado, mas é importante entender, à luz da Bíblia, que primeiro a bênção nos alcançará. É importante entender que a vinda ou a ida ao culto, ela deve estar motivada, biblicamente falando, e quem me conhece ao longo desses 21 anos nas madrugadas do Rádio Pernambucano, sabe que eu sempre ensinei isso, não é? Sempre fui muito bibliocêntrico, e por mais que pareça desvantajoso isso, por que desvantajoso? Porque a gente não tem visibilidade de milhões, a gente não tem seguidores de milhões, a gente não tem sequer um público de milhões, não é? A gente não tem nem sequer um público de dezenas, que dirá de milhões. Mas Deus tem nos honrado, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem nos honrado e a gente sabe que está no caminho certo. Primeiro porque estamos respaldados na palavra de Deus. E isso para mim às vezes é entristecedor, mas não chega a ser tão entristecedor assim, porque percebam os irmãos, Jesus era seguido por muita gente, mas ninguém queria, ou na sua maioria, nada com Jesus. Por isso que havia duas classes de pessoas: a multidão e os discípulos. A multidão e os discípulos. No capítulo do livro de João, Jesus diz que o povo o seguia pelo pão que perecia. O povo seguia pelo pão que perecia. E Jesus, ele pontua que as pessoas não deveriam segui-lo por isso. As pessoas não deveriam buscá-lo por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a multidão, ela depois desiste de Jesus, porque na multidão não existe firmeza, na multidão não existe fundamento, na multidão não existe base, na multidão não existe uma estrutura sustentável. Por isso que eu quero que você que me assiste, que me ouve, se preocupe em não ser mais um na multidão. É importante que nós procuremos não ser coadjuvante desse contexto, desse aglomerado, desse conglomerado que recebe o nome de multidão. Primeiro porque isso não é salutar para a vida cristã. Ser mais um na multidão não é salutar da vida cristã, não é? Porque a motivação do que caracterizava a multidão e do que caracteriza ainda hoje a multidão, ela é efêmera, ela é passageira. E ela é desgastante. Sabe por quê? É desgastante porque problema é como água que a gente bebe. Jesus disse que quem beber da água, por exemplo, do poço de onde estava a mulher samaritana, água mineral, tornaria a ter sede. Tornaria a ter sede. Não é? Não que a gente vai deixar de beber água. Não é? Beber água é importante para a gente manter o corpo hidratado. Não é? É importante quando, por exemplo, a pressão baixa, a gente beba um pouco de água e eleve os membros inferiores. É importante que quando estamos com dor de cabeça, a gente beba um pouco d'água, porque ajuda a diminuir a dor de cabeça. E, claro, procurar o médico. É só uma orientação como técnico de enfermagem que eu estou dando aqui agora, né? Como, na verdade, quem tem atendimento pré-hospitalar, e a gente é instruído nessa matéria. É atendimento de primeiros socorros, né? Então, água é importante, até porque a gente tem um percentual de água muito grande no nosso corpo e é necessário manter esse equilíbrio hídrico.
em nosso organismo. Mas Jesus disse: quem beber desta água, água mineral, água potável, torna a ter sede. E problema na vida é uma coisa que a gente nunca vai deixar de ter. A gente nunca vai deixar de ter problema. Enquanto estivermos no mundo, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Enquanto estivermos neste tabernáculo carnal, não estaremos nunca isento de situações, problemas. Quando não é uma coisa, é outra. Quando não é uma coisa, é outra. Quando não é uma coisa, é outra. E por isso que eu falei que por isso que eu falei que a motivação da multidão que seguia Jesus é desgastante para ela mesma. Para quem faz parte desse contexto, para quem é coadjuvante dessa categoria, né, de afluentes ao templo, de afluentes a Jesus. E aí a gente aprendeu, numa ministração que eu fiz, inclusive está no YouTube da Igreja Templo do Corpo de Cristo, que Jesus deve estar na frente de tudo. E eu tomei como inspiração a mulher do fluxo de sangue, não é? A mulher do fluxo de sangue, que lida com a situação, problema, até ouvir falar de Jesus e aproveitar a oportunidade que Jesus ia passando para tocar nas vestes de Jesus e ser curada. E assim deve ser a nossa relação com as adversidades, com as situações, problemas. Lidar com elas, encará-las de frente, não é? Administrá-las da melhor maneira possível, procurar superar todas elas, procurar reverter todo o quadro de maneira como cristão que somos, na presença do Senhor, no temor do Senhor, porque quando a pessoa não tem o temor do Senhor, ela resolve do jeito dela, do jeito carnal, do jeito mundano. Mas se é crente, e eu suponho que você seja crente, e se não é, precisa agir assim, até para o seu próprio bem, não é? Porque eu até me lembrei de ter ouvido que a algema, ela aperta toda vez que o caba quer se desvencilhar dela. Aí eu perguntei a um capitão da polícia militar se isso é verdade. Ele disse, se tinha algema assim, ele disse, toda ela, pastor, toda a algema, né, aquele instrumento de detenção, né, das mãos do infrator, quando colocada, se ele tentar se desvencilhar, ela vai apertando. Ela vai apertando. E tem situações na vida que é assim. Se a gente se mexer, piora. Se a gente se mexer, piora. Parece repetitiva esta palavra. Você que já a ouviu no canal do YouTube Templo do Corpo de Cristo, mas não é. De repente serve até como exercício de fixação, para que você de fato aprenda. Louvado seja Deus, não é? E é um público diferente que eu tenho aqui também no Ministério União em Cristo. Louvado seja Deus, é um público diferente que a gente tem também nas sextas-feiras. Louvado seja Deus. Porém, para superar melhor o problema, porém para se sentir bem diante da situação problema, e para se sentir mais confortável e esperançoso, é importante ser crente em Jesus. Ser crente em Jesus, sobretudo para a salvação. Porque quando eu falo isso, o Espírito Santo mesmo fala ao meu coração e diz que há pessoas que não são crentes, que não são convertidas, pastor Luciano, pastora Maria, que tem seus problemas,
e reagem e se comportam melhor do que muitos crentes. Tem um bocado de crente que fica para baixo, só contando derrota, dizendo que Deus não ama, né? Cheio de pessimismo. Eu vivi uma experiência, inclusive, hoje de tarde, muito interessante. A gente foi fazer um trabalho de muita responsabilidade e o grupo se reuniu para orar e nós oramos. Achei interessante que um dos rapazes, ele parece que já foi evangélico, e parece que agora está afastado, mas como todos estavam agora ali em círculo para orar, ele orou, e orou assim: ó Deus. Achei tão linda aquela oração dele, e o parabenizei. Eu não tenho nada para te pedir, eu só quero te agradecer. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor, eu não quero te pedir nada, eu só quero te agradecer. Achei bacana aquilo, tá? E eu fui na vibe dele também, né? Eu aprendi com ele. Glória a Deus. Que nós crentes precisamos ter uma postura diferente da do mundo, em todos os sentidos e aspectos, inclusive nas adversidades da vida. Então, se você só vai à igreja, se você só vem à igreja, se você só vai ao culto, se você só vem ao culto, se tiver problema, você é um crente a desejar. Você é uma pessoa que precisa entender o que é ser crente. Você precisa entender o que é o sentido do culto, porque culto não é para ser abençoado. Uma vez eu falei isso no templo do Corpo de Cristo, e muita gente deixou de ir para a igreja no dia seguinte, no culto seguinte, quando eu disse que para ser abençoado não precisa estar no templo. E precisa estar no templo para ser abençoado? Não, porque a bênção nos alcançará, está escrito em Deuteronômio 28. Agora é importante vir ao culto para aprender do Senhor. É importante vir ao culto para unir-se com os irmãos em celebração. É importante vir ao culto para, como está escrito em Efésios, crescer na graça e no conhecimento. Ah, pastor, mas eu posso fazer isso em casa? Hoje pode. Você tem Bíblia em seu acesso, você tem, por exemplo, a internet, não é? Que os cultos são transmitidos online. Eu já escutei muito pastor dizendo que não transmitiria mais o culto de sua igreja, porque os crentes não querem ir para o templo, preferem estar assistindo o culto em casa, não é? Mas aí, o crente que pensa assim, precisa atentar para o que está escrito na palavra. Hebreus 10:25, não deixando a vossa congregação como é costume de alguns. E deixar a congregação como é costume de alguns não é o entendimento errado que muitos pastores ditadores ensinam. Do tipo, não pode visitar outra denominação, não pode visitar outro ministério. Isso é pastor ditador, viu? Isso é pastor ditador. É pastor que está contrariando 1 de Pedro capítulo 5. Está exercendo domínio sobre as ovelhas de Deus. As ovelhas não são nossas, as ovelhas são de Deus. Quem é de Deus aqui, levanta a mão e dá glória a Deus. Amém? Então, pastor que impede as pessoas de visitarem outros ministérios, estão errando, né? Estão contrariando a palavra. E o irmão que deixa de vir ao culto porque é possível assistir o culto online também está contrariando a palavra. Se não está doente, se não está sem condições de andar, se não está trabalhando na hora do culto, no dia do culto, se não está estudando na hora do culto, no dia do culto, se não há nada justificável para ele marcar ausência no dia do culto, da sua igreja principalmente, esse cristão está errado. Você está errado, meu irmão. Você está contrariando um princípio bíblico. Ah, pastor, mas eu não estou cultuando em casa. Mas não é a mesma coisa de se juntar com os irmãos. Também não estou com isso mistificando o templo.
como eu ensino à luz da Bíblia aquilo que Jesus ensinou de desmistificar o monte, como eu falei no culto aqui passado, que tem gente que mistifica o monte porque acha que a oração só é mais ouvida se for no monte, só é mais poderosa se for no monte. Jesus disse que a hora é chegada, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então Jesus disse, a mulher samaritana não é nem no monte, nem no templo. Aí, do mesmo jeito que eu desmistifico o templo, porque Jesus desmistificou o templo, o monte, eu quero desmistificar a questão do templo. Não é porque é no templo que a oração da gente vai ser mais ouvida. Não é porque é no templo que eu vou ser mais abençoado. Não, é por que o templo? Porque é um lugar, primeiro, a partir do momento que as portas estão abertas, o ambiente é público, pode entrar aqui quem quiser. Mesmo que seja um ambiente climatizado, que as portas sejam de vidro, tem que ficar fechada para o ar condicionado, o frio não sair, mas o ambiente é público. Amém? Entra aqui quem quiser ou não? Entra aqui quem quiser. É diferente de um culto na minha casa. Primeiro, vai ter pessoa que não vai, porque de repente não vai com a minha cara. Não vai com a minha cara, vai fazer o que na minha casa? Não é? Como eu poderei também não ser simpático com algumas pessoas pela sua aparência, porque a gente julga as pessoas pela aparência, e dizer, você não vai entrar aqui não. Mas no templo a gente só não deixa entrar nu. Não é? Mas se vier embriagado, entra. Não é? A gente também não deixa entrar para perturbar. Para perturbar, não. Aí é o departamento, né, pastor Luciano? Para perturbar, a gente chama, conversa, a hora, qualquer coisa. De meu filho, perturbe aqui não, aqui é a casa de Deus, o caldo engrossa. Não é? Mas no templo entra de qualquer jeito. No templo entra qualquer pessoa. Aí porque o templo tem essas características que é importante explicar às pessoas, porque a gente convoca as pessoas para o templo. Não é que a oração seja mais poderosa, aleluia, porque é no templo. Não, é porque o templo ele se torna esse lugar público. A gente poderia estar lá fora, mas por que a gente não está lá fora? Porque pode chover. De repente lá fora a gente até alcançasse mais o objetivo da gente, porque teriam mais pessoas ouvindo, né? Em suas casas, em seus apartamentos, os transeuntes. Por isso que eu gosto muito de culto de rua. Né? Por isso que eu gosto muito de culto de rua. Por isso que eu gosto de culto em trio elétrico, em carro de som, em caixinha assim, no meio da rua. Eu amo isso. Louvado seja Deus. Mas é importante o ajuntamento. O ajuntamento. Porque ele gera, 1 Coríntios 14, 26, essa coinonia, e nela deve haver coisas que gerem edificação. E é bíblico. Congregar não é fazer parte de uma denominação. Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns. Hebreus 10 e 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, esse não deixar a congregação não é, primeiro, como eu já expliquei, impedir a pessoa de visitar outra denominação, outro ministério, outro templo. E essa congregação não se refere a templo, se refere a reunião. Amém? Porque se eu não estiver reunido com os que comungam da mesma fé, se eu não estiver reunido com os que comungam da mesma espiritualidade, eu vou estar onde? Eu vou estar sentado
na roda dos escarnecedores. Eu vou estar detido no caminho dos ímpios. Uma coisa que a Bíblia contraria. Uma coisa que a Bíblia diz que eu serei bem-aventurado se eu não fizer. Porque se eu não me juntar com vocês, irmãos, eu vou me juntar com quem? Vou me juntar com quem não é irmão. Ah, mas de repente eu não quero me juntar com quem não é irmão. Você vai fazer o quê? Vai ver coisas que não edificam. Vai ocupar a mente com coisas que não edificam. Vai ficar com as suas atenções em coisas que não edificam. E há muita coisa que não edificam. Vídeo de toque-toque. Dificilmente você encontra um que edifique, só se for evangélico. E olhe lá. Postagem no Facebook. Eu tenho de tuia. Nem tudo edifica. Inclusive cultos, transmissões. Eu vejo muita gente fazendo live e tudo mais. Às vezes não edifica. Então, irmão, tem que ter cuidado. Instagram, misericórdia. Muita coisa que não edifica. YouTube, tem muita coisa que não edifica nesse equipamentozinho, nesse aparelhozinho, né? Que o pessoal antes dizia que televisão é pecado. Lembra dessa época? Que o pessoal dizia que televisão é pecado. Tinha denominação que se o cara tivesse uma televisão em casa, ele era disciplinado. E não era só uma não, eram muitas denominações. Porque televisão era pecado. Hoje, as igrejas ocupam uma televisão para evangelizar. Pecado, irmãos, ele não deixa de ser pecado pelo tempo. Pecado será sempre pecado, viu? O que é pecado será sempre pecado. E o que é pecado aqui é pecado em qualquer lugar do mundo. Não sei como dizem que o aparelho celular é pecado, não é? Mas sabe por que não diz? Porque já ultrapassaram a televisão. Vai depender de como você usa. Tudo dependerá de como você usa. Inclusive o seu tempo. Inclusive sua mente, seu raciocínio. Seu corpo. Suas finanças. Seus bens. Tudo vai depender de como você usa, de como você administra, não é? Então vamos orar, amados, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, em o nome de Jesus Cristo, nesta hora, Senhor, te peço, aleluia, perdão pelos meus pecados pessoais, por palavras, por pensamentos e por obras. Ó meu Deus, eu te peço nesta hora que o Senhor conceda a minha pureza da nível à luz. O Senhor venha aspargir meu corpo e meu espírito, o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, e o Senhor remova da minha vida, do meu ser, tudo que atrai maldição, condenação, possessão maligna, tudo que obstrui a minha comunhão contigo. Te peço ao Senhor perdão pelos meus pecados pessoais, como os teus servos e servas que estão aqui, estão em oração, pedindo perdão pelos seus pecados pessoais. Te peço ao Senhor que recebas a nossa ação de graças, o nosso muito obrigado, recebas o nosso louvor como incenso suave às tuas narinas. Recebe, Senhor, a nossa adoração em espírito e em verdade. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, invocamos o teu nome, Senhor, estando na tua presença em oração, aleluia, para que nesta celebração o Senhor, aleluia, seja glorificado, Senhor, fortalecendo-nos, edificando-nos, seja glorificado, nos consolando, sejas glorificado, nos exortando, sejas edificado, operando maravilhas, socorrendo as vidas que precisam de um socorro. Ó meu Deus, sejas glorificado, operando de maneiras que, ó meu Senhor, o teu poder seja conhecido e reconhecido, a tua grandeza,
a tua soberania, ela seja evidenciada em nosso meio. Pai eterno, em nome de Jesus, faz isso quando ungirmos os irmãos, faz isso quando impormos as mãos sobre os irmãos, faz isso enquanto louvamos o teu nome, faz isso enquanto pregamos a tua palavra, faz isso enquanto te adoramos em espírito e em verdade, conforme está escrito em tua palavra, que, ó meu Deus, o Senhor busca os que assim te adoram. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, ó meu Senhor, que sejas glorificado, que sejas engrandecido, que sejas, ó meu Deus, exaltado nesta hora, em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos desculpem porque eu estou quase 24 horas no ar e mudança de tempo, frio, poeira, eu estou começando a gripar, né? Garganta querendo inflamar, já estamos cuidando para que isso não aconteça. E a gente está com esse pigarrozinho na garganta. Pastora Maria, me lembra aquele hino que diz, comigo estás? Eu estava em casa cantando esse hino, né? E pensei em cantar ele aqui agora. Lembra o número dele? Hã? Deixa eu achar aqui na harpa cristã. Comigo estás. Eu não sei se eu vou achar assim, né? Louvado seja Deus. É o 58, o hino 58 da harpa cristã. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Amém? Não temas, contigo eu sempre estarei. Ó ricas promessas do bondoso Rei. Qual estrela que brilha lá na escuridão. Esta linda promessa brilha no meu coração. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Toda a igreja. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Os lírios mais alvos em luxo estão. Os dias mais belos quão depressa vão. Cristo, lírio dos vales, nunca mudará. Cristo, a luz celeste, sempre comigo estará. Comigo, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Obrigado, pastora. Sim, Jesus me promete, está. E se pelas águas tiver de passar, seus braços eternos hão de me guardar. Sim, mesmo no fogo que vem me provar, meu Senhor me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está.
Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Aleluia. Jesus está conosco, Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. O hino de número 42 da harpa cristã. Saudável o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai ao Filho do eterno Deus, com glória, oh glória, oh glória, oh glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, oh glória, oh glória, oh glória. Glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados, cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com glória, 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 oh glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei dos Reis honrai, ao Rei dos Reis honrai, a quem quebrou vossos grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Então, a palavra é esta que eu quero compartilhar com os amados nesta oportunidade, não é? Palavra que demos, inclusive agora há pouco, aqui nessa introdução. Amém? Louvado seja Deus, não é? Que Jesus deve estar na frente de tudo. Inclusive é tema da ministração que eu fiz quarta-feira passada lá no culto do Alto José do Pinho. Glória a Deus. Para que nós, como seres humanos normais, independente de ser cristão, saibamos lidar com a situação, problema. E como cristão, aí é que a responsabilidade é dobrada. Amém? E como cristão é que a responsabilidade é dobrada de nós estarmos focados em Jesus, para que as situações adversas da vida, elas sejam resolvidas, elas sejam vencidas por nós,
e não nós sermos vencidos por elas, pelas adversidades, pelos problemas que querem exatamente fazer isso, nos deter de sermos felizes, deter de termos paz, deter-nos inclusive de fazer a obra de Deus. Porque tem de gente reclamando por não estar na igreja, por não estar fazendo a obra, por causa disso, daquilo outro. Por causa disso e daquilo outro. Né? Que tem de gente reclamando. É porque eu estou assim, porque eu estou assado. Né? Porque está chovendo, está fazendo sol. Aí eu me lembrei agora de um hino que diz assim: em vez de murmurares, canta, aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor Jesus com este hino, né? Em vez de murmurares, canta, 302, aleluia. No mundo murmura-se tanto, entre os que cristãos dizem ser. Em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em Mara Israel murmurou. Oh, não veem que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Tu vives, irmão, murmurando, tal como um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esqueceu. Tal Pai amoroso te chama e cuida assim do que é seu. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. E mesmo se as ondas rugirem no revolto e bravo mar, os céus poderás ver se abrirem, se um hino tua alma cantar. Não temas ciladas nem morte, para cima tu deves olhar. O leme segura bem forte, até do céu a luz raiar. Aleluia! Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Se um hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás, se quiseres, até a celeste mansão. Nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal, e por fim então libertado, a terra chegar celestial. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Aleluia! Oh, que coisa linda, irmão, esse hino. Olha a letra do hino. No mundo murmura-se tanto, entre os que cristãos dizem ser. Em vez de louvores há pranto,
Fraqueza em lugar de poder. Veja que a nossa postura de cristão deve ser diferente, irmãos. Diante da situação, problema. A gente não pode ser igual ao mundo. Em sentido e aspecto nenhum, inclusive diante das situações. Já pensou, você diz que serve ao Deus Todo-Poderoso. Você diz que serve ao Deus tremendo, ao soberano. E aí você vive chorando pelos cantos da parede, como se fosse uma pessoa derrotada, vencida. Aí a pessoa diz assim: oxe, mas tu não é crente em Deus? Como é que tu age assim? Como é que tu se comporta assim? Murmurando, reclamando. Por isso que o poeta diz: em vez de louvor há pranto. Por que não cantas? Sei que é difícil cantar nas horas de tristeza, não é fácil. Para cantar na hora de tristeza tem que ter muita determinação, tem que ter muita espiritualidade. Aleluia. Tem que ser muito resiliente. Para cantar na hora da tristeza não é brincadeira, é Deus